aí. Vamos ler então o texto sagrado, a palavra de Deus. Êxodo capítulo 3, a partir do verso 10. Esse texto aqui fala do momento em que Deus chama Moisés. Deus chama Moisés, fala com Moisés sobre a libertação do Egito. Nós aí estamos num contexto de Páscoa, né? E é oportuno pensar essas coisas, porque a Páscoa judaica, a cristã, eu vou explicar isso oportunamente, mas a Páscoa cristã, ela difere na maneira de celebrar, embora a origem dela está, logicamente, no contexto judaico, obviamente. Mas nós vamos tratar disso em outra oportunidade. Agora a gente quer tratar dessa libertação, tá? Dessa libertação do povo de Israel do Egito. Então, o tema de hoje é: eu estou muito bem acompanhado. Vamos lá, então, verso 10 do capítulo 3 de Êxodo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Bom, Deus está falando com Moisés, tá? Ele está falando com ele, que ele vai dar uma missão para ele. Ele vai dar um trabalho para ele, uma missão. E não é uma missão qualquer, não. Era uma missão de tirar o povo de Israel da opressão do Egito. Então não é uma missão qualquer, tá? É uma missão extremamente difícil, considerando o contexto imperial egípcio. Ou seja, Moisés teria que entrar num reino poderosíssimo e ir lá falar com o líder daquele reino, que era considerado como um deus, que era Faraó. Moisés teria que fazer isso. O verso 11 diz: então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus então fala com Moisés, responde a Moisés. Moisés responde a Deus, né? Moisés responde a Deus: quem sou eu? Quem sou eu para ir a Faraó? Que poder eu tenho? Que exército eu tenho para enfrentar um grande império como o império de Faraó? Moisés está argumentando com Deus, tipo assim: euzinho aqui, eu ir lá, entrar no Egito para conseguir tirar o povo escravizado de Israel de lá? Ah, Senhor, é complicado, é complicado. É tipo assim, isso que ele está dizendo: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel, né? E aí o diálogo continua, Moisés aí com Deus, no diálogo continua. Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviarei, ou te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte, ou seja, no Monte Horebe, no Monte Sinai. Esse era o sinal que Deus ia dar a Moisés, de que ele estava com ele, Deus estaria com Moisés nessa jornada, nessa missão. Ele não iria sozinho, ele não iria com a inteligência dele, ele não iria com a letra dele, porque Moisés era um homem letrado, né, conhecedor, dotado de capacidade, né, de Deus e das letras, da ciência do Egito, né? Então Moisés não era um homem sem conhecimento, era um homem de muito conhecimento, mas não era o conhecimento de Moisés que iria tirar o povo de Israel do Egito. Certamente que não seria o conhecimento de Moisés,
muito menos a força física de Moisés. Moisés aqui encontrava-se com cerca já de 80 anos, né? Então, não seria, obviamente, pela força física dele, que ele também iria tirar o povo de Israel do Egito. Não seria, com certeza, não seria. 80 anos, são 80 anos, então Moisés não iria pela força física também, né? Nem se ele fosse jovenzinho ele conseguiria, quanto mais sendo um senhor, né? Um idoso, com 80 anos, né? Claro que ele não iria tirar pela sua inteligência, pelo seu conhecimento, e nem pela sua força física, né? Ia tirar o povo de Israel do Egito, ia libertar, né, o povo de Israel do Egito pelo poder de Deus. E é isso que Deus está dizendo para ele: eu estou contigo, eu vou contigo. O verso 12, né? Eu serei contigo, tá? Eu serei contigo. Você vai entrar lá, vai tirar esse povo lá de Israel de lá, que está escravizado, vai trazê-lo e vai adorar-me neste monte, Monte Sinai, Monte Horebe. É isso aí. O verso 13 diz: disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome, que lhes direi. Olha bem, Moisés está preocupado com coisas aqui, o que queria dizer aos israelitas que estavam em Israel. Notem que a preocupação de Moisés, a princípio, não é o que ele iria dizer a Faraó ou a corte de Faraó, mas ele está preocupado o que ele iria dizer aos seus irmãos israelitas. Ele iria se apresentar a ele com qual nome? No hebraico é Shem, né? No caso, os judeus, muitos deles, em vez de falar o nome de Deus, ou usar a expressão, por exemplo, Elohim, eles chamam Hashem, né? O nome, né? É o nome de Deus. Qual é o nome? Eu vou apresentar-me lá aos israelitas, eu vou dizer quem me enviou. A preocupação de Moisés: quem me enviou? O que eu vou dizer para eles? Aí continua o diálogo entre Deus e Moisés. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Que coisa, né? Eu sou o que sou. No hebraico aqui está no futuro, né? Serei o que serei, né? Ou serei quem serei, né? Mas a expressão mostra, aponta para um Deus absoluto, né? Eterno, imutável, né? Autoexistente, né? Essa ideia aqui. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Eu sou, me enviou a vós. É isso que deveria dizer. A ideia no hebraico aqui do eu sou, que é um tetragrama, é essa ideia mesmo. Digamos que Deus estivesse falando para Moisés: olha, Moisés, você vai chegar lá e vai dizer assim, o Deus absoluto, o Senhor absoluto de tudo, o Deus eterno, o Deus autoexistente, está te acompanhando, ou está me acompanhando. O nome dele é eterno, o nome dele é o Senhor absoluto, é o Criador dos céus e da terra. Ele está me acompanhando. Por isso que o tema do nosso devocional hoje é: eu estou muito bem acompanhado. É como se Moisés deveria chegar para o faraó, para os israelitas, para todo mundo e falar assim: olha, eu estou muito bem acompanhado, eu estou acompanhado com Deus Todo-Poderoso, Ele está comigo, Ele me acompanha nesta missão.
É isso daí, é isso que Deus queria que Moisés falasse lá para os israelitas, e falasse também para Faraó, certo? E é isso daí. Não importa se Moisés iria enfrentar um grande império, né, um império poderosíssimo, não importa. Nós estamos aqui em torno de 1450 a.C., não importa. Importa é que ele estava bem acompanhado. Queridos, não importa se estamos passando por essas crises. Bom dia, Mateus Alonso, Deus abençoe. Não importa se estamos passando por essas crises, né? ou essa tão grave crise agora, como talvez nunca acredito eu, né? Pelo menos eu tenho aí uns 56 anos, não lembro-me de uma crise na área de saúde como essa, né? Pelo menos eu não lembro. Não importa, importa é que Deus está conosco. Não importa se lá naquele país, naquele reino, estava Faraó, considerado um deus pelos egípcios, não importa se lá tinha os deuses, inúmeros deuses do Egito, era que Moisés, é isso que Deus está dizendo para Moisés, importa é que eu estou contigo, é isso que importa. Não importa se a luta é grande, se a tempestade é forte, né? Não importa se é um furacão ou um terremoto, não importa. Importa é se Deus está conosco. Se Ele estiver conosco, basta. Basta. Eu não tenho que me preocupar, ainda que eu sei que muitos cristãos, muitos estão, e cristãos estão ansiosos nesse momento, estão preocupadíssimos, com medo de pegar o vírus, aquela coisa toda, tem gente até com paranoia aí, infelizmente, mas é importante que o cristão entenda que Deus está com ele, assim como Deus estava com Moisés, esteve com ele naquele tempo e entrou com ele no Egito e fez os milagres e fez as suas maravilhas no Egito, e o povo saiu de lá, cerca de 2, 3 milhões de pessoas saíram de lá do Egito, que estavam escravas lá, porque Deus estava com Moisés. Não foi, nunca foi e nunca será a capacidade, a inteligência, nunca será a letra, nunca, nem a força física que poderia vencer Faraó ou o exército dele, mas Deus sim, na vida de Moisés, Deus na nossa vida. Nós vamos passar por esses momentos, por essa crise, e vamos passar e vamos sair dela melhores do que quando chegamos nela, tá? Se Deus assim o quiser, pelo menos aquele que é fiel a Deus, ele sairá melhor, tá? Bom, aqui diz, para fechar aqui a leitura bíblica, depois a gente vai ler ali o devocional, disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Ou seja, Moisés iria entrar lá no território egípcio e ele iria se apresentar aos israelitas para depois se apresentar a Faraó, aos seus irmãos, aqueles que seriam libertados, e ele iria se apresentar e ia dizer assim: eu sou, me enviou. Ou seja, o Deus eterno me enviou, o Todo-Poderoso me enviou, o Senhor absoluto de todas as coisas me enviou, né? Aqui, eu estou aqui, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, Ele está comigo, eu estou muito bem acompanhado, né? E é isso daí, ele se apresentar então aos israelitas e depois a Faraó.
E diz mais aqui para a gente fechar: vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de nossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tenho sido feito no Egito. Ou seja, ele diz que, e visto o que vos tem sido feito no Egito. Ou seja, eu acompanhei o sofrimento de vocês no Egito. Deus está falando para Moisés, diz para eles, para os israelitas: eu acompanhei o sofrimento de vocês, eu acompanhei o sofrimento de vocês, e portanto disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu, do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. É isso. Deus está dizendo para ele chegar lá, falar para os israelitas: eu estou aqui, estou muito bem acompanhado, Deus está comigo, o Deus eterno está comigo, e ele viu a aflição de vocês, o sofrimento de vocês aqui, como que vocês são escravizados aqui, são maltratados aqui. Ele viu isso e ele resolveu libertá-los. É isso daí. Moisés deveria chegar e dizer: eu estou muito bem acompanhado. Meus amados, o irmão, a irmã, preste atenção nisso. Não tem que ter medo, não tem que ficar ansioso, ansiosa, a ponto de ficar meio que com paranoia, com desequilíbrio, aquele medo. Não. Porque você, meu irmão, minha irmã, se você é servo de Deus, você está muito bem acompanhado, acompanhada. Deus está contigo. Ele nunca abandona os seus. Eu estou muito bem acompanhado. Não importa as aflições da vida, eu estou muito, mas muito bem acompanhado. Eu estou acompanhado com um Todo-Poderoso, com o Senhor dos Exércitos, o Deus eterno, o Criador dos céus e da terra. De que eu tenho que ter medo? De que eu tenho que ter medo? De que o irmão e a irmã tem que ter medo? O devocional diz: Deus disse para Moisés: eu sou o que sou. Êxodo 3,14. Esta expressão significa algo do tipo: eu sou eterno, absoluto, autoexistente, único. Por que Deus falou isso para Moisés? Deus mandou Moisés libertar o povo de Israel do Egito, mas o profeta queria saber em nome de quem ele se apresentaria aos israelitas escravizados naquele império egípcio. É como se eu sou o que sou estivesse dizendo: meu servo, entra. É como se Deus estivesse dizendo, como eu já expliquei aqui, né, na leitura do texto, é como se o eu sou o que sou, ou seja, é como se Deus, o Eterno, estivesse dizendo: meu servo, entra naquela terra e diz ao meu povo que você está muito bem acompanhado. Eu sou o único Deus, eu estou contigo. Agora entra lá, sobrepuja a glória dos falsos deuses e estabelece a minha glória. Exatamente isso que ele está dizendo para Moisés. Entra lá. Os deuses de lá não têm força, na verdade não são deuses. É uma invenção, é uma utopia egípcia. Então entra lá e acaba com a glória daqueles deuses. Moisés não iria fazer isso por si. Eu não posso fazer, o irmão não pode fazer, mas Deus em nós, aí, é claro, Ele pode tudo. Ele pode tudo. Então ele diz: entra lá. Arranca o meu povo daquele lugar, escravista e amante de outros deuses, a fim de conduzi-lo seguro à terra prometida, a terra que mana leite e mel. Você pode dizer: Deus está comigo, eu estou
muito bem acompanhado. Vocês podem dizer isso? O irmão, a irmã pode dizer isso? Deus está comigo, eu estou muito bem acompanhado. O irmão pode dizer, a irmã pode dizer isso? Está com medo, está aflito, aflita? Está ansioso, ansiosa nesse tempo de crise do novo coronavírus? Queridos, nós, os servos de Cristo, estamos muito bem acompanhados. A igreja de Cristo precisa entender, compreender que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, está com ela. Está com ela, está com ela, aquele que recebeu, Jesus Cristo, todo o poder no céu e na terra. Jesus, ele foi enfático, ele foi claro: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, querido, em nome de Jesus, creia, você está muito bem acompanhado, você está com Deus, Deus está contigo. Quando Moisés entrou lá, era um império poderosíssimo, deuses dominavam aquele reino, né? As pessoas idólatras, politeístas e tal, aquela coisa toda. Deus entrou lá, Moisés entrou no nome de Deus, acompanhado por Deus, e então Moisés libertou o povo da terra do Egito pelo poder de Deus. A glória dos deuses acabou, a glória dos deuses foi para o ralo, e Deus triunfantemente saiu com o povo dele lá do Egito e cantou do lado do Mar Vermelho o hino da vitória. E realmente o hino da vitória, Miriam cantou e todo o povo de Israel cantou. Nós cantaremos, independentemente se isso passar agora ou demorar um pouco mais, nós cantaremos o hino da vitória, porque Deus está conosco, Deus nos acompanha. Eu estou muito bem acompanhado, obrigado. Amém? Você está muito bem acompanhado? É isso daí, amado. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar, nós estamos muito bem acompanhados. Não tenha medo, não tenha medo, não fique assustado, não fique temeroso, ansioso, ansiosa. Ore a Deus, faça o que tem que ser feito e ore ao Senhor. Vamos esperar a libertação do Senhor, porque Ele está conosco. O Deus Todo-Poderoso está com a sua igreja, com o seu povo. Amém? Vamos orar, colocar o Brasil nas mãos de Deus. Aqueles que quiserem, estou vendo aí o Antônio Luiz, estou vendo o Wilson Carvalho. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, irmã Imane Mancebo. Deus abençoe todos os irmãos, tá? Não dá para falar às vezes o nome de todo mundo, mas Deus abençoe todo mundo em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor neste momento, vamos nos colocar em oração e pedir pelo nosso país, tá? Pedir pelo nosso país, pedir pelas nossas autoridades, pelos os nossos médicos, os enfermeiros que estão trabalhando, lutando, né, na frente dessa batalha, e vamos pedir a Deus a libertação deste mal em nome de Jesus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Senhor, em nome de Cristo, muito obrigado, estamos na Tua presença, Tu és maravilhoso, Tu és bondoso, eu exalto o Teu nome. Ó Deus, Tu és o Deus eterno, eu sou o Deus eterno, Deus Todo-Poderoso, imutável, Senhor absoluto, que tem um controle absoluto de tudo, de toda a história. Tu não mudaste, nós podemos ter mudado, mas Tu não mudaste. Tu és o mesmo Deus que libertou o povo de Israel do Egito, Senhor. Tu és o mesmo Deus. Deus nos ajude, nos dê capacidade de entender esse tempo, de discernir esse tempo, de fazer a coisa certa nesse tempo. Tire dos nossos corações as aflições, as preocupações, a ansiedade, o medo. Tire dos nossos corações, porque Tu estás conosco, Senhor. Tu és a nossa companhia de todos os tempos, em todos os momentos, em todos os lugares.
Tu és a nossa companhia eterna e poderosa. Nós confiamos em Ti. Quero colocar em Tuas mãos as autoridades constituídas deste país. Sim, Deus, abençoe o nosso presidente, abençoe, ó Deus, os outros poderes, todo o poder executivo, todo o poder legislativo e judiciário. Tome em Tuas mãos, em todos os âmbitos federais, estaduais, municipais. Meu Deus, que todas as autoridades constituídas desse país sejam abençoadas por Ti, Senhor. Que elas saibam, que elas entendam, que elas compreendam, que tenham prudência e bom senso nesse tempo. Ajude, ó Deus, em nome de Jesus, abençoe os médicos, Senhor. Toma os médicos em Tuas mãos, eles estão ali na frente da batalha. E eles não podem recuar, até porque faz parte do juramento deles. Deus os abençoe, Senhor. Dê Tua graça, Senhor, aos médicos, aos enfermeiros, enfermeiras deste país. Tome em Tuas mãos. Sim, Deus, eu te peço em nome de Jesus, estenda a Tua mão para abençoá-los, guardá-los. Deus, repreenda este mal, repreenda essa praga, este mal, Senhor, esse vírus. Sim, Deus, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu podes fazê-lo, os médicos não podem, nesse caso eles não conseguem fazer. Ainda não foi descoberta a tal vacina tão sonhada e tão esperada, mas também Tu podes dar capacidade a esses homens para fazer isso. Tudo está em Tuas mãos, tudo está em Tuas mãos. O que rogamos a Ti, Senhor, é que detenha, é que esse mal recue em nome de Jesus, que ele realmente desapareça em nome de Jesus da nossa terra, da nossa nação, do nosso querido Brasil. Deus, em nome do Senhor, tome em Tuas mãos, tome em Tuas mãos. Fique conosco, abençoe nossa família, nossa casa, abençoe a primeira Igreja Batista de São João do Paraíso. Tome em Tuas mãos, ó Deus, a igreja, os irmãos, as irmãs, a Tua igreja em todo lugar do mundo, Senhor, independente de denominação, Senhor, a Tua igreja, o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus, abençoe, proteja, livre do mal, em nome de Cristo. Deus, eu Te agradeço por tudo. Fique conosco, nos dê um dia de paz, um dia abençoado, na Tua presença. A nossa grande alegria é que Tu estás conosco e nós estamos muito bem acompanhados. Louvado seja o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, Deus abençoe. Um abração, aquele abração forte, grandão, tá? Um abração virtual, espiritual, em nome de Jesus. Abraço, Deus abençoe. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui 7 horas da manhã mais uma vez. Deus abençoe, em nome de Cristo.